Eleitoral vai ser de muitas mudanças na equipe do presidente Lula. Isso porque a lei determina que os ministros que desejam disputar as eleições precisam deixar o cargo até abril. Está na lei. Isso, claro, vai promover uma mudança profunda na esplanada dos ministérios. Nós preparamos, então, algumas telas para você ter um panorama de quem pode sair do governo, também os mais cotados para assumirem as vagas. Enfim, esse entre-saque nós vamos acompanhar ao longo dos próximos meses em Brasília. Lembrando que a qualquer momento, fique aqui, porque o ex-presidente Bolsonaro pode ter alta, aí a gente interrompe tudo para te informar. Enquanto isso, vamos olhar o cenário para esse 2026, vamos colocar o binóculo até o final do ano. Temos aqui 4 personagens no nosso telão. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, vamos começar por ele? Bom, o ministro quer ser candidato ao Senado pela Bahia. Ele é do PT, deve ser candidato sim por lá, se não ao Senado, para o governo. Ele já foi governador, mas ali tem um problema, porque o governador Jerônimo quer ser candidato à reeleição. Tem um impasse grande na Bahia, principalmente pelo seguinte, são 3 candidatos para 2 vagas, olha só. Rui Costa, ministro da Casa Civil, quer ser candidato ao Senado, mas os 2 senadores que estão por lá vão ser candidatos à reeleição. Estou falando do Jacques Wagner, que também é do PT, um aliado de vida do Rui Costa, e o senador Ângelo Coronel, do PSD, que quer ser candidato à reeleição. Então, 3 para 2 vagas não dá certo, eles vão ter que chegar num acordo. Tá difícil, mas a tendência é essa. Rui Costa deve sair ali entre março e abril, e quem vai assumir o Ministério da Casa Civil deve ser a Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento. Hoje ela é secretária executiva, ela é o número 2 ali do Rui Costa. E ela vai tocar a Casa Civil até o final do governo do presidente Lula. Nossa segunda personagem aqui, ó, a ministra Simone Tebet, foi candidata à presidência da República em 2018. Simone Tebet hoje é ministra do Planejamento e Orçamento e ela está num impasse grande também. Por quê? Foi senadora pelo Mato Grosso do Sul, mas não tem mais voto para se reeleger lá, muito provavelmente para voltar a ser senadora, porque ela se aproximou do governo do presidente Lula, é ministra, apoiou Lula no segundo turno de 22 e o estado do Mato Grosso do Sul é muito bolsonarista. Então, o que pode acontecer com Simone Tebet? Hoje ela está no MDB. Ela pode trocar de partido, pode ser o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, e ser candidata aqui em São Paulo, para o Senado. É isso que o presidente Lula quer para ela. Mas, claro, Simone resiste a trocar de legenda, ela é filiada ao MDB há muitos anos, e trocar de domicílio eleitoral. Ela já foi vice-governadora de Mato Grosso do Sul, o pai dela, Rames Tebet, foi senador também pelo estado. Então, é uma situação difícil, mas a tendência é que ela saia. E quem vai para o Ministério do Planejamento? O nome mais cotado hoje em Brasília, vou te contar, é o do Moretti, Bruno Moretti, que é secretário de Assuntos Governamentais da Casa Civil. Um quadro técnico, mas muito ligado ao ministro Rui Costa. Vamos continuar? Olha só, ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, ele é do PSD, deve sair também. Vai ser candidato, ao que tudo indica, ao Senado, lá em Minas Gerais. Ele já foi candidato em 22, perdeu, deve ser candidato de novo. Vamos aqui para o nosso último caso, que é o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, também do PSD, senador licenciado por Mato Grosso e quer ser candidato à reeleição. Deve deixar o cargo aí em abril para cumprir o que determina a legislação. Vamos para a próxima tela? São muitos ministros que vão deixar o cargo, viu? É uma mudança grande na esplanada dos ministérios do presidente Lula. Bora lá. Ministro Renan Filho, dos Transportes, vai ser candidato ao governo de Alagoas. Porque ele já foi governador, tá? Mas ele quer voltar ao cargo, principalmente para apoiar a eleição do pai. Hoje, Renan Filho é senador, teria mandato por mais 4 anos, mas ele deve voltar a disputar o governo do estado para apoiar a campanha do pai, o senador Renan Calheiros, à reeleição. Quem que deve assumir o Ministério dos Transportes? Essa é uma pergunta difícil de responder. Lá em Brasília, pouca gente aposta quem deve tocar o ministério, mas o secretário executivo dele, que é o Jorge Santoro, é um nome muito técnico e muito defendido dentro do Palácio do Planalto, até pelas entregas. Próximo caso, Camilo Santana, ministro da Educação. Gente, isso aí é um enrosco. Por quê? Camilo Santana também é senador e tem mandato por mais 4 anos. A princípio, ele não seria candidato a nada, mas ali no Ceará, que é o reduto eleitoral dele, o problema está enorme, porque o PT tem o governador, que é o governador Eumano de Freitas, que, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, perde a eleição, não é reeleito e perderia para quem? Para Ciro Gomes.
que hoje está no PSDB, uma figura que o Brasil todo conhece, já disputou eleição presidencial várias vezes, você de casa também deve conhecer. Então, o que está se ensaiando no PT? Tira o Eumano não seria candidato à reeleição, e Camilo Santana, que já foi governador do Ceará por 2 vezes, disputa para vencer Ciro Gomes. Tudo depende das próximas pesquisas de intenção de voto. Próximo caso, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Marina Silva deve ser candidata, mais uma vez, à Câmara dos Deputados. Ela é deputada federal licenciada. O caso mais provável é que ela, primeiro, troque de partido. Ela está hoje na Rede Sustentabilidade, mas deve sair, deve migrar para o PSOL. E, nesse caso, ela poderia disputar tanto a Câmara quanto o Senado. Qual que é a tendência hoje? Câmara dos Deputados, por São Paulo. Nosso último caso dessa segunda tela, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. Aniele é filiada ao PT, não tem cargo eletivo neste momento e deve ser candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Próximo telão com as mudanças ministeriais. Quem mais deixa o governo do presidente Lula até abril para disputar a eleição? Aqui, ó, esse quadro importante do governo, que é Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que é a ministra que faz a articulação política, faz a articulação com o Congresso. Ela já avisou o presidente Lula que quer deixar o cargo. Ela quer ser, mais uma vez, candidata a deputada federal pelo Paraná. Ela é ex-presidente do PT, já foi senadora, neste momento é deputada federal licenciada, deve ser candidata lá no Paraná. E quem que fica no cargo dela? Também uma pergunta difícil de responder, porque o sub dela, o número 2 ali do Ministério, é um diplomata de carreira, o Marcelo Costa, não tem exatamente um perfil de dialogar com o Congresso. Então, ainda o PT está analisando quem poderia indicar para esse cargo no lugar da Gleisi Hoffmann. Próximo caso, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Deputado federal licenciado, vai ser candidato à reeleição pelo PT lá em São Paulo. Já está dado, ele vai ser candidato e a número 2 dele, que é hoje a Maria, vai assumir no lugar dele como ministra interina até o final do governo. Próximo caso, Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, também deputada federal licenciada, deve ser candidata à reeleição e tem ali a número 2 que também pode ficar com o cargo. E André de Paula, nosso último ministro dessa terceira tela, que é o ministro da Pesca, é do PSD de Dado, vai ser candidato à reeleição a deputado federal lá por Pernambuco. O estado dele é Pernambuco. Vamos para a nossa última tela? Acho que é a nossa última tela, ou não? Ainda temos mais algumas? Vamos lá. Penúltima tela. Jader Filho, ministro das Cidades, irmão do governador do Pará, Helder Barbalho, vai ser candidato a deputado federal, tá? Então, vai sair do cargo e ser candidato a deputado federal MDB do Pará. Aqui temos um caso difícil de dizer. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele quer ser candidato à reeleição, quer ser candidato a vice de Lula em 2026. Mas isso ainda não está muito certo, porque pode ser que o presidente Lula peça para Alckmin ser candidato ao Senado ou ao governo do estado de São Paulo. Alckmin já foi governador 4 vezes. É um nome que ainda tem força e que poderia enfrentar, por exemplo, Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição. Isso ainda precisa ser desenhado. Alckmin é do PSB. De qualquer forma, seja para ser candidato à reeleição, seja para ser candidato ao governo, ao Senado, ele precisa deixar o cargo de ministro. De vice-presidente não, mas de ministro sim, é o que está na lei. E nesse caso, o sub dele, que é o Márcio Elias Rosa, viraria o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Mais um caso, olha só, Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, também ex-governador de São Paulo, um quadro histórico do PSB de São Paulo, quer muito ser candidato a governador do estado, tá? Muito. É o sonho dele ser candidato ao governo do estado com o apoio do presidente Lula. Mas, como eu disse, pode ser que Lula prefira Geraldo Alckmin ou até um próximo personagem que nós vamos falar, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Está aqui. Haddad não quer ser candidato a nada. Já avisou o presidente Lula que deixa o governo em fevereiro, porque quer ser o coordenador da campanha à reeleição do presidente Lula. Seja o coordenador das articulações, o coordenador do programa de governo, que é aquele que traça o que o próximo mandato pretende entregar
para a população. É isso que a Haddad quer fazer, mas o PT está ali, pressionando o presidente Lula todos os dias e dizendo que Haddad precisa ser candidato ao governo do estado ou ao Senado. Por quê? Porque Haddad teve um desempenho muito bom nas eleições de 2022. Perdeu para Tarcísio, é verdade, mas teve a maior votação do PT na história de São Paulo. Portanto, Haddad poderia dar um palanque forte para o presidente Lula em 2026, assim como deu em 2022. Então, é preciso ver se Haddad vai ceder a essa pressão do PT, a um pedido do presidente Lula, mas ele tem dito taxativamente que não quer ser candidato a nada e que o presidente Lula deve respeitar a sua vontade. Ele saindo do Ministério da Fazenda, quem assume, quem que vai tocar a economia do país a partir de abril até o final do ano? O favoritíssimo em Brasília é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. É o braço direito de Haddad e que, portanto, daria continuidade à passagem dele pelo Ministério da Fazenda. Agora sim, a nossa última tela com os ministros que vão deixar o cargo neste ano de 2026. Mudança importante na política que, claro, você precisa saber e sabe aqui no nosso SBT News. Volney Queiroz, ministro da Previdência Social, que recentemente ficou envolto em toda aquela investigação da fraude do INSS, não ele diretamente, mas o seu braço direito, o seu secretário executivo caiu, foi preso numa operação da Polícia Federal. Ele, que é do PDT, deve ser candidato à reeleição. Candidato que a deputado federal. Na verdade, ele, neste momento, não é deputado federal, mas já foi no passado, foi líder da oposição no governo Bolsonaro e deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Vamos lá, Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, é do Republicanos, lá de Pernambuco. Republicanos, olha só, partido de Tarcísio de Freitas. A política no Brasil é assim, tem ministro que é do partido de Tarcísio, que está ali com o presidente Lula e quer ser candidato com apoio de Lula. É o caso do nosso Silvio Costa Filho. Silvio Costa Filho quer ser candidato ao Senado por Pernambuco. Deve acontecer, ele deve conseguir essa vaga por lá, porque ele tem uma popularidade que está se construindo de acordo com as pesquisas de intenção de voto. Então, ele deixaria o cargo também agora em abril. Vamos para o André Fufuca. André Fufuca, ministro do Esporte, é do PP. PP, que é um partido de oposição, um partido que faz críticas frontais ao presidente Lula, mas o André Fufuca está ali no ministério. É claro, um personagem do Centrão. O André Fufuca, ele está licenciado do partido porque senão ele seria expulso, mas é do PP e vai ser candidato ao Senado. É do PP lá do Maranhão e deve ser candidato ao Senado por lá então. E para a gente finalizar, temos Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela, por sua vez, deve ser candidata a deputada federal pelo PT de Minas Gerais. Macaé Evaristo era deputada estadual, mas agora ela vai tentar um voo maior para a Câmara Federal, ir para Brasília de uma vez por todas, melhor dizendo, usei uma expressão porque sou de Brasília, trabalho, moro por lá já há alguns anos, mas no caso seria ir para Brasília. A Macaé Evaristo, que é ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, muito interessada em ser deputada federal. Ufa, vai trocar basicamente todo mundo, você percebeu, né? Todo mundo quer ser candidato com apoio do governo federal e, portanto, uma grande reforma ministerial, uma reformulação nos ministérios está esperada para entre fevereiro e até o final de março. Início de abril é o limite da lei, mas, por exemplo, o Fernando Haddad já deve sair em fevereiro, outros devem sair ali para março. Ricardo Lewandowski não está aqui nessa tela porque ele não quer ser candidato, ele quer sair do cargo para ficar com os netos, curtir a aposentadoria, ministro da Justiça e Segurança Pública. Vamos ver se o presidente Lula vai dar essa dispensa para ele. Tá aí, então, os ministros que devem deixar o cargo até abril para se candidatarem nas eleições de 2026. O panorama completo você viu aqui no nosso Poder Expresso.